Olá! Alguma vez já parou para pensar se aquela profissão que parece tão sólida hoje vai sequer existir daqui a, sei lá, 20 anos? Pois é, o futuro do trabalho é um daqueles assuntos que assusta e fascina na mesma medida. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos dados para tentar separar o que é medo do que é realidade e entender o que de fato está mudando. A verdade é que mudança não é bem uma novidade, não é? O mundo está sempre em transformação. Pense bem, desde que inventaram a roda até chegarmos na era digital, a humanidade sempre se adaptou. A gente cria profissões, outras desaparecem, é o ciclo natural das coisas. Sempre foi assim. Isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão. Será que certas profissões estão com os dias contados? Olha, não existe bola de cristal, claro, mas os dados já nos dão pistas bem claras sobre quais são as mais vulneráveis. Vamos descobrir quais são. Ok, vamos começar pela parte que tira o sono de muita gente. Essa ideia do fim do trabalho. Será que os robôs vão mesmo roubar todos os nossos empregos? Vamos olhar para os factos por trás desse medo todo. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o século XIX. Imagina os acendedores de candeeiros. Eram figuras essenciais que iluminavam as ruas todas as noites. Um trabalho super importante, até que inventaram a lâmpada elétrica e, de repente, pá! A função deixou de fazer sentido. A história está cheia de exemplos como este. Disrupção tecnológica não é coisa de agora. Então, qual é o ponto em comum entre esses trabalhos que desapareceram? A regra é até bem simples, olha só. Tarefas rotineiras, previsíveis, que seguem sempre o mesmo padrão. Essas são as primeiras da fila para a automação. Se um trabalho pode ser descrito quase como uma receita de bolo, ele é um forte candidato. E os dados? Bem, os dados confirmam isso de um jeito impressionante. Dê uma olhada nessas probabilidades. Operador de entrada de dados, agente de seguros, 99% de chance de automação. É quase uma certeza. O padrão é claro. Tarefas repetitivas estão a ser assumidas por máquinas. Isso não há uma previsão, não. É uma realidade que já está a acontecer. Mas calma, a história não é só sobre perdas, muito pelo contrário. Vamos agora virar a página para a segunda parte, os novos empregos que estão a surgir. Porque, como se costuma dizer, para cada porta que a tecnologia fecha, ela abre várias outras. A pergunta que não quer calar, obviamente, é: tá bom, mas onde é que estão esses novos empregos? Se uns desaparecem, o que é que surge no lugar para equilibrar as coisas? E a resposta está aqui, no crescimento de áreas totalmente novas. A procura por especialistas em inteligência artificial, por exemplo, está a explodir. O mesmo para profissionais de sustentabilidade, analistas de dados, engenheiros de robótica. Isso aqui não é coisa de filme de ficção científica, não. São as carreiras mais quentes do mercado hoje. E o mais interessante é que essas novas oportunidades não surgem ao acaso. Elas se concentram em 3 grandes grupos: a revolução dos dados e da inteligência artificial, a transição urgente para uma economia verde e, talvez o mais importante de todos, o reforço de funções que exigem criatividade e o toque humano. Coisas que, por enquanto, máquina nenhuma faz igual. E só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, vamos olhar apenas para a economia verde. A previsão é de que surjam 22,5 milhões de novos empregos na América Latina até 2030. É gente pra caramba. É mais que a população de muitos países. Tudo a ser impulsionado pela necessidade de um futuro mais sustentável. Mas olha, não são só os empregos que estão a mudar, mas o jeito de trabalhar também. E isso nos leva a um fenómeno cada vez mais comum, a ascensão do trabalho gig. Mas afinal, o que é essa tal de gig economy? De forma bem simples, é a economia dos bicos, dos trabalhos por projeto, do trabalho freelance. Pense nos motoristas de aplicativo, nos designers que trabalham por projeto, nos consultores. É isso. Só que, como tudo na vida, este modelo tem os 2 lados da moeda. De um lado, os prós, mais flexibilidade, mais autonomia, a chance de trabalhar em projetos diferentes. Do outro, os contras, a falta de segurança financeira, a ausência de benefícios como férias e, muitas vezes, condições bem precárias. É uma balança complexa entre liberdade e a estabilidade. E já que estamos a falar de coisas complexas, precisamos de fazer um alerta importante aqui. A tecnologia não é uma solução mágica para tudo. Precisamos de falar sobre os desafios e o custo humano por trás da automação. Existe um conceito fundamental aqui chamado discriminação algorítmica. O que é isso? Basicamente, é quando os robôs, os sistemas automáticos, acabam por ser injustos e prejudicar certos grupos de pessoas. A grande questão é esta: a tecnologia não é neutra. Ponto. Os algoritmos são criados por humanos e aprendem com os dados do nosso mundo, um mundo que, sabemos, tem preconceitos. O resultado, eles podem não só aprender, mas até amplificar esses mesmos preconceitos. Olhem só esta história.
que é de arrepiar. A Joy Bulamniuini, uma investigadora do MIT, foi testar um software de reconhecimento facial e... nada. O programa simplesmente não via o rosto dela. E sabe porquê? Porque o sistema tinha sido treinado quase só com rostos de homens brancos. Para ser reconhecida, ela, uma mulher negra, teve que usar uma máscara branca. É bizarro, não é? Mas mostra como o preconceito pode entrar no código, muitas vezes sem que ninguém perceba. E isto tem um impacto direto no mundo do trabalho. Imagine algoritmos a serem usados para decidir quem é contratado. Já existem casos documentados de sistemas que, por causa de dados enviesados, acabam por descartar injustamente candidatos com certas condições de saúde mental, por exemplo, fechando portas e bloqueando oportunidades. Ok, já falámos dos desafios. Agora vamos focar na parte boa, as soluções. Como é que nos preparamos para tudo isto? É hora de montar o nosso kit de ferramentas à prova de futuro, focando naquilo que nos torna únicos, a vantagem humana. A distinção-chave aqui é entre hard skills e soft skills. As hard skills são as ferramentas técnicas, como saber programar em Python. São fáceis de medir, mas podem ficar obsoletas depressa. Já as soft skills, essas são as nossas habilidades humanas. Inteligência emocional, comunicação, empatia. São traços que duram e que podemos levar para qualquer trabalho. E olhem que interessante o que os dados do Fórum Económico Mundial mostram. As 3 competências mais procuradas hoje. Em primeiro lugar, pensamento analítico. Logo a seguir, resiliência e agilidade. E em terceiro, liderança. Reparem, nenhuma delas é puramente técnica. São todas profundamente humanas. Então, como é que transformamos isto num plano de ação? O kit de ferramentas para o futuro é este: cultivar resiliência para lidar com as mudanças, fomentar o pensamento criativo para resolver problemas novos, desenvolver a liderança e, talvez o mais importante de tudo, abraçar a aprendizagem contínua. A capacidade de aprender a aprender é a habilidade mestra. E chegamos ao fim. No fundo, a grande mensagem é esta. O futuro do trabalho não é um filme que a gente simplesmente se senta para assistir. É algo que nós estamos a construir, todos os dias com as nossas escolhas. A questão final, então, não é o que o futuro nos reserva, mas sim que futuro é que nós queremos construir.